um rito anterior ao batismo, isso falando de batismo de pessoas que já têm como dar conta de si mesmos. O batismo ele é precedido pela pública profissão de fé, por um motivo que está expresso na pergunta 165. O batismo é um sinal e selo dessa união com Cristo, mas de algo que aconteceu internamente. Ou seja, o foro íntimo, aquilo que acontece no nosso coração, não pertence à igreja, mas pertence ao Senhor. Porém, o batismo é administrado pela igreja. Então, como é que a igreja saberia que alguém pode ou não ser batizado? Essa pessoa, ela precisa professar a sua fé. Ela precisa, em primeiro lugar, dar um público comprometimento com aquilo que ela diz crer. Ela não pode simplesmente, em particular, falar a respeito da fé, mas ela tem que trazer isso a público. É por isso que hoje à noite vocês vão perceber que alguns dos irmãos que serão recebidos por batismo, antes eles farão pública profissão de fé, para expressar, para externalizar aquilo que está no coração. E essa é a única forma que o Conselho da Igreja tem de avaliar os que podem e os que não podem participar do sacramento. O sacramento em si, ele significa exatamente isso, a entrada na igreja visível. E nós entramos quando declaramos a nossa fé. Em seguida, um sinal externo nos é dado. E sempre foi dado, desde o Antigo Testamento, quando o Senhor entregou a promessa a Abraão. E em seguida ele disse que Abraão deveria circuncidar a sua família. Aquilo que aconteceu no coração de Abraão lá em Gênesis capítulo 15, verso 6. Abraão creu, isto lhe foi imputado por justiça. Veio a ter um sinal externo no capítulo 17, quando a circuncisão é instituída pelo Senhor. Na Nova Aliança, a administração do sacramento muda. Os elementos mudam, mas não o significado. Não é mais com sangue, porque o sangue de Cristo já foi derramado na cruz do Calvário. Então é um sacrifício incruento. Você tem água, não sangue. Mas o significado primário permanece. Aqueles que são batizados estão entrando na igreja visível do nosso Senhor, a mesma igreja da antiga aliança. E é uma bênção que todos nós recebemos, e ao mesmo tempo uma grande responsabilidade, porque ao darmos pública profissão de fé e recebermos o sinal e selo do batismo, nós estamos carregando o nome de Cristo em nossas vidas. Aqueles que já foram batizados, lembrem sempre dos compromissos, dos votos que fizeram no dia do seu batismo, para terem e manterem uma vida reta diante do Senhor. E aqueles que ainda não fizeram, não achem que o fugir desse compromisso lhe dá alguma vantagem. Na verdade, é muito pior, porque você ouviu, porque você foi instruído na palavra, e mesmo assim não se comprometeu com a palavra de vida e morte que nós temos ouvido aqui. E aqueles que não ainda se comprometeram com o sinal e selo do batismo possam se arrepender dos seus pecados, crerem e então fazer pública a profissão de fé e receber o sinal e selo do pacto. E aqueles que já o têm, que nós possamos andar segundo os compromissos que fizemos naquele dia da entrada na igreja visível do nosso Senhor. Amém.